Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas vocês estão assistindo esse nosso primeiro vídeo, da nossa primeira aula aqui do nosso curso de Segurança do Trabalho. Primeiramente eu gostaria de dizer, sejam todos bem-vindos. Gostaria também que vocês soubessem a grande alegria que é nós podermos estar de volta, né, nesse semestre 2020.1 e gostaríamos que vocês estivessem cientes da nossa felicidade de poder estarmos regressando às aulas, mesmo que de forma remota, né? Que vocês possam estar também sentindo a mesma alegria que nós estamos sentindo, todos nós professores, por estarmos aqui com vocês. Gostaríamos também de dizer, né, e eu pessoalmente, particularmente, gostaria de dizer que gostaria de estar presente, face to face com vocês, olhando na cara de vocês. No entanto, eu acredito que por conta da pandemia, essa forma de ensino deve ser a forma mais segura para todos nós, até porque estamos falando também de segurança do trabalho e, no caso de vocês não estão trabalhando, estão estudando, mas eu estou trabalhando, então eu também preciso estar de forma segura no meu local de trabalho, tá certo? Antes de começar, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso personagem que vai ser vocês nas minhas aulas, tá? Eu gosto muito de interagir com os alunos, então eu, nos momentos de divagação em relação a como eu ia fazer essas aulas, eu pensei em criar um personagem. Então, estou apresentando para vocês aqui o Zé. E o Zé tem um sobrenome, é o Zé PI, tá certo? Então, a gente vai chamar ele, na verdade, de Zé PI, tá certo? Que diabos é que tem a ver isso com segurança do trabalho? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que existe uma coisa em segurança do trabalho que talvez seja a coisa mais conhecida, assim, a sigla mais conhecida de segurança do trabalho, que é exatamente o EPI, Equipamento de Proteção Individual, tá? Então a gente vai chamar o Zé de Zé EPI, tá? Já que ele tá cheio de EPIs, né? Ele tá de capacete, ele tá de óculos, ele tá de protetor de ouvido, abafador de ruídos, tá? Então o Zé vai ser vocês nas minhas aulas, tá certo? Então de vez em quando eu vou ficar interagindo com o Zé, fazendo pergunta pro Zé, brincando com o Zé, e vocês sintam-se como sendo ele, tá bom? Então, os EPI são vocês nas minhas aulas, tá certo? Vai ficar um pouco sem graça essa brincadeira às vezes, mas não tem problema não. Então, gente, apresentado o Zé, eu preciso aqui nessa primeira aula fazer uma apresentação para vocês sobre como vão ser as nossas aulas, tá certo? O modelo de vídeo aula vai ser exatamente esse que nós estamos tendo aqui agora. Eu prefiro, por quê? Infelizmente vocês nunca tiveram aulas comigo, mas eu não sou professor que tenho gosto muito de dar aula de slides. Minha parada é falar com vocês, conversar do jeito que eu estou fazendo aqui. Então eu acredito que vai ficar ainda mais fidedigno em relação a como seriam as nossas aulas, certo? Se eu estivesse com vocês presencialmente, tá bom? Então, as minhas aulas normalmente são assim, né? Na sala de aula. Eu chego, pincel na mão, no máximo no computador só para ficar vendo alguns tópicos, tá? E aí começa a falar com vocês e escrever no quadro. Como aqui a gente não tem quadro, eu estou aqui na minha casa, não consegui adaptar bem para isso, tá? A gente vai solicitar que vocês estejam sempre com caderno e caneta na mão, tá bom? Que aí tudo que eu for falando que for importante, vocês vão anotando, tá? Infelizmente eu não vou conseguir ficar falando e mostrando, até porque eu não gosto muito de que seja assim. E aí vocês também podem ficar só escutando e escrevendo, ou então ficar escutando e vendo e escrevendo, tá bom? Então, os modelos de videoaulas vão ser exatamente esse. Vai estar eu de cara limpa e o Zé, né? A gente conversando com vocês, passando as informações para vocês, tá? Caso vocês não gostem desse modelo, eu vou deixar no Google Classroom um fórum aberto para que vocês deem sugestões. Se o vídeo tá bom, se o vídeo tá ruim, se tá com pouco áudio, se eu estou falando muito rápido, tá certo? E aí a gente vai trabalhando isso. Até porque vocês são a minha primeira turma, basicamente, certo? De aulas online, tá bom? E aí eu gostaria que vocês fossem também a primeira turma a me dar esses feedbacks e a gente ir construindo aulas cada vez melhores, tá bom? Do mesmo jeito que para vocês deve estar sendo algo novo, né? Ter aulas somente online, para mim também está sendo algo muito novo, dar aulas também online. E a gente vai aprendendo uns com os outros, tá certo? Então, de antemão, primeiramente, o nome do nosso curso é Segurança do Trabalho. O que eu vou fazer aqui com vocês agora é fazer uma apresentação da ementa do curso, tá? Então, o que a gente vai ver nesse curso, basicamente, as datas, quando a gente vai iniciar tudo, como vão ser as questões de avaliações, tá? As questões de exercícios, as questões das videoaulas, prazos
e etc, tá certo? Basicamente, a gente vai falar sobre segurança do trabalho, tá? E aí a gente vai dar um enfoque na área de vocês, tá? Então vamos tentar ser o mais focado possível em exemplos que vão ser pertinentes ao que vocês vão passar dentro da segurança do trabalho na atividade profissional de vocês, seja ela vocês enquanto empregados das empresas, ou seja elas inclusive como vocês sendo os empregadores, ou seja, os donos das empresas, os empresários. Isso faz parte do semestre 2020.1, tá bom? O meu nome, que eu esqueci de falar do começo, eu vou cortar e colocar lá na frente, mas deixa assim mesmo. Meu nome é professor Rian Burgo, vocês já devem ter visto aí nas aulas online, tá? No Google Classroom, que eu já deixei uma postagem lá. Meu nome é professor Rian Burgo, eu sou engenheiro químico, especialista em engenharia de segurança do trabalho e por isso credenciado a dar essas aulas para vocês, tá bom? A especialização em engenharia de segurança do trabalho é uma especialização própria de engenheiros e arquitetos, certo? Onde a gente estuda basicamente tudo que tem de segurança do trabalho para a gente ver, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então a gente tem aí uma base técnica científica, tá? Em relação a isso, e é isso que me credencia a estar dando aula aqui para vocês. Além de pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, eu também sou mestre em engenharia civil, tá bom? Principalmente na área aí, focada especificamente na área de saneamento ambiental, tá? Então a gente tem um pouco de conhecimentos aí na área de segurança do trabalho e de meio ambiente, que são áreas correlatas, tá bom? A carga horária total do nosso curso é de 40 horas, tá bom? Então nós vamos ter aí 40 horas de curso, nós vamos dividir em 6 semanas, e já eu vou detalhar o que vai ser dado em cada uma dessas 6 semanas, tá bom? A nossa carga horária vai ser dada início essa semana. Nosso ciclo de aulas, nós vamos dividir essas 40 horas nessas 6 semanas, tá bom? Então vocês vão estar tendo aí mais ou menos toda a base, né, de segurança do trabalho que é necessária para a atividade profissional de vocês, sendo dada nessas próximas 6 semanas. Vão ser vários e vários minutos de vídeo, vários e vários textos, vários e vários exercícios, mas a gente acredita que ao final disso vocês estarão prontos para saberem como lidar, certo? Com a segurança do trabalho. Então vamos lá especificamente para a ementa do curso. O que nós vamos ter, o que vai ser dado para vocês, o que vocês vão aprender ao final do curso, certo? Nessa nossa primeira aula, nós vamos ter basicamente o seguinte. Vai ser nessa primeira semana, nós teremos a apresentação da disciplina, que é essa aula, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, onde eu vou dizer para vocês o que vocês vão aprender. Vamos falar um pouco sobre muitas coisas aqui já nesse vídeo, já vamos dar uma pincelada em tudo, porque eu vou falar realmente de tudo que vocês vão ver, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os objetivos do curso, tá? Que basicamente é vocês saberem, né, lidar com a segurança do trabalho nos ambientes que vocês estarão elaborando futuramente, tá bom? E para que vocês saibam exatamente o que nós vamos estudar, tá certo? Então nessa nossa primeira aula a gente vai estar fazendo uma apresentação, que é o que eu estou fazendo agora para vocês, sobre tudo aquilo que a gente vai aprender nesse curso, tá bom? Então, e também nessa mesma aula, nessa mesma semana, a gente vai falar um pouco sobre história do trabalho e da segurança do trabalho no Brasil e no mundo, tá bom? Então, nessa primeira semana vamos ter a apresentação do curso, que é esse vídeo que nós estamos tendo, e nós estaremos também tendo um pouco de conteúdo sobre história do trabalho e da segurança do trabalho no Brasil e no mundo, tá? Então a gente precisa ter essa ciência, essa noção de que a segurança do trabalho ela surge a partir do momento que o trabalho surge, tá? O trabalho ele surgiu desde sempre, na verdade, né? O homem ele sempre precisou trabalhar para sobreviver. O trabalho não era remunerado, o trabalho não era numa indústria, o trabalho não era com informática, por exemplo, como que a gente está fazendo agora. Mas o trabalho era caçar, o trabalho era as mulheres da época, né? Cuidarem da prole ou cozinharem. E aí se junta essas formas de sobrevivência do homem e a gente já chama aquilo dali de trabalho. Então a gente vai falar desde esses primórdios do trabalho e como a segurança do trabalho vai já conseguir influenciar os homens, certo? E como essa necessidade de segurança fez com que a gente chegasse hoje numa preocupação que ela é global, né? Das pessoas estarem trabalhando com segurança, com saúde, com qualidade de vida no trabalho, tá bom? Então, inicialmente a gente vai falar um pouco aí sobre a história da segurança do trabalho, né? Como a gente já comentou, e sobre a história da segurança do trabalho, como ela acabou se desenvolvendo
no entorno dessa história do trabalho. É importante que a gente entenda, né, que a história do trabalho ela está vinculada à história da humanidade. Então a gente vai falar desde o iníciozinho, de como se desenvolveram os trabalhos, como foi o primeiro trabalho, como é o trabalho hoje, as realidades, certo? Do panorama do trabalho no Brasil e no mundo, tá? E como a segurança do trabalho se entranhou, né, nessas perspectivas do homem enquanto trabalhador, tá bom? E aí a gente conseguir vincular e linkar a segurança do trabalho à história do homem no Brasil, a história do homem no mundo, tá bom? Então essa nossa primeira semana vai ser basicamente isso. Eu vou apresentar a disciplina para vocês e vocês vão ter aí uma noção de como surgiu a segurança do trabalho, juntamente com como o homem desenvolveu, né, se desenvolveu no que diz respeito ao mundo do trabalho ao longo dos anos e como a segurança acabou por impactar nessa história do trabalho no mundo e no Brasil, tá bom? Na segunda semana, na nossa aula 2, a partir da semana que vem, né, nós já vamos falar um pouco sobre, no Brasil, como a segurança do trabalho ela surge no que diz respeito à legislação, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre legislação trabalhista, tá bom? Então vamos sentar um pouco aqui com vocês e vamos falar um pouco sobre como é a nossa legislação trabalhista, quais são os nossos direitos do trabalhador no Brasil especificamente, tá? A gente já vai tirar um pouco dessa demanda mundial e entrar no nosso mundo aqui do Brasil, já que a gente precisa focar, né, no que é necessário para as empresas brasileiras, sejam elas quando vocês forem empregados ou empregadores, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre esse direito do trabalho, tá? A gente vai falar um pouco sobre férias, vai falar um pouco sobre 13º, vai falar um pouco sobre adicionais ocupacionais, tá? Que são adicionais que são dados devido à falta, por exemplo, de segurança do trabalho, adicional noturno, adicional de horas extras. A gente vai falar um pouco de tudo para vocês sobre legislação trabalhista. Bem resumido, obviamente, já que esse não é o foco do curso. No entanto, vocês vão conseguir ter uma noção do que vocês têm de direitos, tá? Isso é muito importante para quando, de novo, vocês forem ser os empregados ou quando vocês forem ser os empregadores, futuros empresários aí da área de gastronomia também, tá bom? Então, legislação trabalhista vai ser uma coisa que a gente vai focar bastante aqui na nossa segunda aula. E também vamos falar um pouco sobre direitos previdenciários, certo? Sobre previdência social. Quem não sabe o que é previdência social, basicamente é o que gera o nosso direito de aposentadoria e de vários outros auxílios que o governo nos dá por sermos segurados do famoso INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, tá? Então nós pagamos o nosso INSS para termos direito a um seguro e nós vamos explicar que direitos são esses. Então basicamente na nossa semana que vem nós vamos falar um pouco sobre seguros. Seguros que nós temos tanto como trabalhadores, que são os nossos direitos, certo? A gente vai saber o que a gente tem de direitos e também um pouco sobre o que nós temos de deveres, certo? No nosso ambiente de trabalho, e também vamos falar um pouco sobre os nossos direitos enquanto indivíduos, trabalhadores brasileiros, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, a nossa previdência social, tá? Nós temos direito ao auxílio doença, auxílio acidente, viu, Zé? Nós temos direito ao auxílio reclusão, temos direito ao auxílio de várias naturezas, a nossa pensão por morte. A gente tem uma série de direitos caso sejamos segurados do INSS, tá? Então a previdência social vai ser um tema que nós iremos abordar aqui, para que nós tenhamos ideia dos direitos que nós temos também no que diz respeito à previdência e direitos sociais, tá certo? Relacionados à previdência social, tá bom? Na nossa terceira aula nós vamos falar um pouco sobre acidentes de trabalho. Então aqui propriamente a gente já vai entrar na segurança do trabalho, falando especificamente sobre acidentes, como eles acontecem, quais suas consequências, certo? Quais são as suas causas, tá bom? Então todo acidente ele vai ter causas, vai ter consequências. Aí a gente vai abordar as definições que envolvem esses acidentes de trabalho, tá certo? A gente vai abordar como eles acontecem, como a gente pode reduzir a possibilidade que eles ocorram, tá bom? Como nós
às vezes somos atores dos acidentes, e como às vezes as empresas são atoras dos acidentes, o que são desvios, o que são condições abaixo do padrão, o que são atos abaixo do padrão, tá? Vamos falar um pouco sobre comunicação de acidente de trabalho, tá bom? Vamos falar um pouco sobre doenças ocupacionais, doenças profissionais, tá certo? Então, na nossa terceira aula, certo? Nós iremos abordar bastante essas questões de acidentes. Assim como vamos falar também dos programas legais, que são os programas de gerenciamento de riscos, que são os antigos PPRAs, certo? Programas de prevenção de riscos ambientais, que agora tiveram uma pequena mudança de nome. Como vocês estão tendo aula já agora em 2020, vocês já vão ter essa variação, essa atualização, tá? No que diz respeito ao conteúdo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre esse programa de gerenciamento de riscos, que basicamente são programas obrigatórios para todas as empresas. E nesses programas, como o próprio nome dele já diz, a gente vai aprender um pouco sobre como as empresas e como as pessoas na área de segurança do trabalho fazem esse gerenciamento dos riscos, certo? Quando eu falo riscos, são os riscos à nossa segurança e o risco à nossa saúde que existe, certo? Dentro dos ambientes de trabalho, beleza? Então a gente vai aprender um pouco sobre esse programa de gerenciamento de riscos que as empresas são obrigadas a ter e a realizar, tá bem? Tudo bem? Ainda nessa aula nós vamos falar um pouco sobre outro programa legal, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Então é um outro programa obrigatório para as empresas, tá? Só que nesse programa a gente vai focar especificamente no que a gente tem de controle da saúde, viu, Zé? Todo mundo que trabalha na empresa, ele tem direito que essa empresa controle a parte médica do indivíduo que está trabalhando. Ou seja, a empresa é obrigada, por exemplo, a fazer exames admissionais, exames demissionais, certo? Ela é obrigada a fazer exames periódicos, tá? Justamente por quê? Porque em determinados empregos, você tem uma quantidade de risco grande e a sua saúde pode estar sendo debilitada, certo? Devido ao exercício do trabalho. E aí, é obrigação da empresa monitorar, certo? O trabalhador no que diz respeito a controlar a sua saúde ocupacional, tendo em vista que ela está expondo aquele trabalhador a um determinado risco e ela tem a obrigação, Zé, de estar monitorando esse risco, dando o ambiente de trabalho mais seguro possível, por exemplo, fazendo com que a pessoa vire tipo um Zé, né? Use capacete, use abafador de ruído, use óculos, use o que for necessário para mitigar certos riscos. E aí, além disso, tá? Ela tem também que proporcionar para o trabalhador uma forma dele monitorar a sua saúde, como? Com exames médicos periódicos, exames médicos admissionais, demissionais, de mudança de função, de retorno ao trabalho. Tá certo? Então nós vamos falar um pouco sobre esse programa de controle médico da saúde ocupacional, que ele é bem vinculado ao programa de gerenciamento de riscos. O programa de gerenciamento de riscos, ele vai mapear os riscos e vai dizer como a empresa deve se comportar com relação àquele risco. Já o programa de controle médico da saúde ocupacional, que é o PCMSO, que é vinculado ao PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, certo? Esse PCMSO, ele vai dizer, com base nos riscos ditos no PGR, tá? Qual vai ser o exame que o Zé, por exemplo, vai fazer, porque ele se expõe a ruído, por isso que ele está com esse abafador de ruído. Então, o PGR vai dizer, o Zé PI tem que usar o abafador de ruído. E para monitorar a saúde dos ouvidos do Zé, tá? Nós vamos ter que fazer o quê? Utilizar, fazer o uso de um exame audiométrico tonal, por exemplo, que aí ele vai monitorar como está a audição do trabalhador, se esse trabalhador está perdendo a audição com o tempo, já que está exposto a um determinado risco, tá? Então isso é fundamental, tá bom? Para a segurança do trabalho. Os acidentes acontecem devido a, muitas vezes, a falta de gerenciamento de risco e de controle médico do trabalho, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque também a gente vai ver que doenças do trabalho são consideradas acidentes, tá? Então, os acidentes, normalmente, eles acontecem devido aos riscos que estarão presentes e descritos no gerenciamento de riscos, no programa de gerenciamento de riscos, e as doenças, elas vão acontecer porque, às vezes, por falta de controle médico da empresa, tá? Então, os acidentes vão acontecer justamente por falta
de gerenciamento de risco e por falta também de controle médico da saúde do trabalhador, tá bom? Essa é a nossa terceira aula. A nossa quarta aula, nós vamos falar sobre os riscos em si, tá? Então eu vou falar para vocês sobre gerenciamento de risco antes, para depois chegar para vocês e falar o que são esses riscos, tá? Basicamente, os riscos eles são divididos em 5 categorias: físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, tá bom? Então a gente vai ver nessa aula, que é a nossa maior aula, tá? A nossa aula que vai ter maior carga horária, que vai ter maior carga horária de exercício, maior carga horária de vídeos, tá? Nós vamos entender o que são esses 5 tipos de riscos. Vamos passar para vocês quais são eles, como a gente mede esses riscos, como eles afetam a nossa saúde, tá certo? Como as empresas devem trabalhar para minimizar esses riscos, tá certo? Então, vamos falar sobre riscos que a gente chama de riscos ocupacionais, riscos que existem nos ambientes de trabalho, tá bom? E existem riscos de N naturezas, tá? Especificamente dentro dessas 5 categorias que eu acabei de mencionar com vocês: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá bom? Além disso, nós vamos falar nessa mesma aula sobre os equipamentos de proteção individual que são necessários, certo? Para você minimizar esses riscos, tá bom? Por exemplo, o nosso EPI, ele é um boneco de EPI, né? Então, a gente vai falar sobre para que serve o abafador de ruído, que tipo de abafador de ruído existe, para que serve o capacete, para que servem os óculos, os tipos de óculos que existem, os tipos de luvas, os tipos de botas, como você deve se paramentar de EPIs para entrar numa câmara fria, como esses riscos impactam na sua saúde, caso você não esteja utilizando os equipamentos de proteção individual, quais as doenças que a falta dos usos desses EPIs, a depender do tipo de ambiente que você trabalha, podem acometer a nós, trabalhadores, tá certo? Além disso, nós vamos falar também nessa aula sobre os equipamentos de proteção coletivas, certo? Como vocês estão vendo, o EPI é o equipamento de proteção individual, né? Então, ele é de uso individual. Então, o Zé tem o EPI dele, eu teria o meu próprio, vocês aí que estão assistindo TV deveriam ter os próprios de vocês. Mas existem alguns equipamentos que são de ordem coletiva, tá bom? Então, os EPCs, né? Não confunda EPI com EPC, tá? Os EPCs, eles são de uso coletivo. Então, seria o que? Uma rede de proteção, um kit de primeiros socorros, um chuveiro de segurança, um lava-olhos, tá? Tudo aquilo que é de proteção da coletividade, tá bom? E não especificamente do indivíduo em si, tá bom? Então nós vamos falar também um pouco sobre esses equipamentos de proteção coletiva e aí a gente fecha essa nossa quarta aula. Na nossa quinta e penúltima aula, nós estaremos falando um pouco sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e sobre os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. São atores, não pessoas, né, mas atores, quando eu falo, são grupos de pessoas, tá, que existem dentro das empresas para evitar exatamente o quê? Os acidentes de trabalho e também para gerenciar esse risco e esse controle médico da saúde ocupacional. Então a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é formada por trabalhadores sem necessariamente ter especialização ou cursos técnicos na área de saúde e segurança do trabalho, mas os trabalhadores estarão ali representando empregados e empregadores em uma comissão para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável, tá? Então nós vamos abordar como é a CIPA, como é que é a questão da estabilidade na CIPA, como é que é a questão da eleição da CIPA, qual é o objetivo da CIPA, tá bom? Como você faz para ser um cipeiro, quais os tipos de qual curso que você tem que fazer, a carga horária, o que você vai ver nesse curso, tá? Então, o que é importante para você se tornar um cipeiro, tá? E o que a CIPA tem como objetivo, como finalidade e como ela é super importante no ambiente empresarial, tá bom? Do mesmo jeito o SESMIT, né, que é o Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que aí já estamos falando de atores que têm especialidade mais ou menos na minha área, né? São engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança, médicos do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho e enfermeiros do trabalho, que são pessoas que têm especialidade, que têm curso técnico na área, tá? E atuam dentro das empresas de modo a, além de capacitar os trabalhadores,
fazer esse gerenciamento de risco, controle médico, consultorias, ser o cara da segurança do trabalho, os caras da segurança do trabalho dentro das empresas, tá? E além de pressionar os empresários para que eles façam do trabalho naquela empresa um trabalho seguro, um trabalho saudável, tá? Na nossa última aula, na nossa aula 6, nós vamos falar um pouco sobre prevenção e combate a incêndio e pânico, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre extintores de incêndio, sprinklers, equipamentos de quais os tipos de extintores, equipamentos de extinção de incêndio, tá? Como deve ser a disposição desses equipamentos, tá bom? Além disso, vamos falar um pouco sobre primeiros socorros, tá? Então estaremos aí abordando um pouco sobre primeiros socorros em atividades mais básicas. Então, gente, resumão do nosso curso aqui nesse vídeo. Nós vamos ver tudo isso que eu acabei de comentar para vocês. E eu espero que a gente tenha aí uns próximas 6 semanas de muita interação, de que vocês participem bem do Google Classroom. Nós estaremos aí com o objetivo principal do curso de trazer segurança do trabalho para vocês, certo? Todo o conteúdo necessário para que vocês saiam daqui sabendo aquilo que é realmente necessário para vocês terem um trabalho seguro no futuro de vocês. E não somente no futuro profissional, mas vocês também precisam saber um pouco de segurança do trabalho até para a realização do curso de vocês, tá? Porque muitas vezes vocês vão estar se profissionalizando, viu, Zé? Vocês vão estar se profissionalizando aí no curso e vocês já precisam utilizar dessas técnicas de segurança e saber, tá? Fazer um curso mais seguro para vocês, tá bom? A respeito das avaliações, tá certo? O que eu estou pretendendo fazer, isso a gente vai fazer conversado, por isso que eu não queria nem deixar registrado em vídeo, mas eu vou dizer o que eu estou pretendendo, tá bom? Eu estou pretendendo fazer uma avaliação por semana, tá? Então não vamos marcar uma prova em específico. Vão ser vários exercícios, esses exercícios vão valer nota, as notas vão compor a nota final de vocês ao final do curso, tá bom? Então, assistam os vídeos, leiam os textos, façam os exercícios. Os exercícios estarão compondo a nota de vocês, participem dos fóruns, sejam alunos participativos. Essa é a nossa sala de aula, gente. Então vocês precisam interagir. Quando eu colocar um fórum de discussão, quando eu pedir para vocês comentarem o que vocês acham mais importantes, né, que vocês viram, né, num vídeo ou em outro, ou que vocês citem 3 tipos de acidentes que vocês acham mais corriqueiros, enfim, tudo aquilo que eu postar e pedir que vocês comentem, estejam comentando, porque aquilo tudo vai compor a nota de avaliação de vocês, tá certo? Espero que vocês interajam, me ajudem a melhorar essas aulas. Se vocês não gostarem desse tipo de aula, me avisem, tá? Que aí a gente muda, se vocês preferirem slides, enfim, a gente vai dar um jeito de mudar. Mas eu prefiro que seja assim e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, umas grandes boas-vindas para vocês e que nós estejamos aqui juntos fazendo mais e mais e mais segurança do trabalho a cada dia. Esse é os votos do professor Riamburgo. Inclusive, vocês podem me chamar de Rian, sem problema, tá bom? Então, valeu, galera!